Feche os seus olhos, estenda a sua mão para cá, para o altar. Vamos apresentar o servo de Deus. Senhor, ó Deus, queremos que o Senhor abra a nossa mente e tira todo o comichão, ó Deus, que interfere de ouvir a tua palavra. Ó Deus, que os céus abra em favor da tua igreja hoje. Usa o teu servo com poder e glória e fala conosco. Vai onde, ó Deus, o Senhor quer falar, não onde a gente precisa, mas a tua voz é um bálsamo para nós hoje aqui nesse lugar. Usa o teu servo como sempre tem usado. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos com toda sorte de bênçãos dos céus. Primeira epístola de Paulo à igreja que estava em Coríntios. O capítulo é o de número 3. Thank you so much, my pastor. Primeira epístola de Paulo à igreja que estava em Coríntios. O capítulo é o de número 3. Isso aqui. Capítulo de número 3. Enquanto os irmãos procuram, a Deus a glória e a honra pela graça, pela bondade de mais uma vez poder lhes transmitir a palavra do Senhor. Deus abençoe o pastor Sérgio pela oportunidade e a igreja que completa o 14º aniversário. Glória a Jesus. Eu me alegrei com o testemunho da irmã, pois por uma certa feita, eu tive uma mudança dessa. Irmãos, é tenso. O negócio é tenso. É complexo. E a facilidade que muita gente acha demorou muitos anos para ela, entre aspas, adquirir essa facilidade. Custou caro. Eu lembro quando eu mudei o meu da primeira vez, disseram, para você que é pastor é fácil. Eu falei, ok. Passa pelo processo que eu passei e muda o seu. Fica fácil. Ninguém quis passar. Eu me lembro que eu deixava de comprar sapato, o meu furado, para ler. Eu me lembro que todo mundo dormindo, eu lendo uns compêndios teológicos de 800, 600, 700 páginas. E todo mundo dizia, perca de tempo. Eu disse, ok. Aí a minha facilidade custou caro. Eu imagino a dela com a advocacia, que a advocacia é leitura. Capítulo 3, verso de número 10. A seguir. Segundo a graça de Deus que me foi dada, coloquei eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em... Podei-vos assentar. Amém. O apóstolo Paulo, após um período na cidade de Atenas, ele sai um tanto que desmotivado em direção à cidade de Coríntios. Em Atenas, a oposição que ele encontra foi o sarcasmo, se tornar motivo de zombaria. Ele não foi tão aceito
rejeitado no costume que ele já vinha carregando. Pancada, sair fugindo. Lá em Atenas ele pôde discursar, mas no seu discurso ele se torna motivo de chacota em meio aos intelectuais. E o apóstolo Paulo, ele chega em Coríntios, posso dizer, um tanto que desmotivado. Mas quando ele está em Coríntios, o Senhor agora o anima, o Senhor agora o fortalece, ao ponto de mais à frente ele dizer: eu não vim a vocês com vãs filosofias. Eu vim no poder do Evangelho, pela loucura da pregação. E você começa a perceber nesse contexto o apóstolo Paulo alcançando êxito pela bondade e graça do Senhor. O apóstolo Paulo ele fica nessa região da Acaia por 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, um pouquinho mais, aí há algumas divergências. Porém, o texto bíblico me esclarece, dentro de uma redundância, 1 ano e meio. Mas quando nós analisamos o período que o apóstolo Paulo permanece em Coríntios, nós precisamos entender primeiramente o local que Paulo se achega e com o que ele se depara. Falar em Coríntios nos dias antigos era falar em uma das cidades mais promíscuas, ou a cidade mais promíscua dentro do mundo antigo. Amsterdã dos dias atuais perde feio. Falar em Amsterdã é falar em sexo explícito, droga sendo usada ao ar livre e ninguém questiona nada. Falar em Coríntios é Amsterdã levada ao patamar de pelo menos 100 vezes mais. Por quê, pastor? Coríntios, ela situa-se até os dias atuais em uma região muito estratégica. Ela fica entre a região da Europa e a região do Oriente Médio. E por estar em uma região que facilitava os navegantes da época, ela se tornou uma cidade muito querida e passou a receber pessoas de inúmeras nacionalidades. Para encurtar a viagem de um pouco mais, aí, de mais ou menos cerca de 180, 190 milhas, para você entender, eles agora atravessavam por terra suas bagagens, suas cargas. Porque lá em Coríntios há 2 portos, um no Mar Egeu e outro no Mar Jônico. E agora, por um percurso um pouco menos de 10 quilômetros, cerca de 8, se não me falha a memória, eles viabilizavam essa viagem que se tornava menos dispendiosa, mais curta e um pouco mais agradável. O medo de passar pelo istmo de Corinto, ela perdurava, atrapalhava muitos navegantes, porque ela é muito perigosa. Porém, a cidade de Coríntios, agora, por causa dessa viabilização de navegação, se tornou uma cidade que recebe gente de todo tipo de credo, raça, cor, religião, para residir e até mesmo por passar por ali. E qual o problema, pastor? Coríntios se torna uma cidade promíscua. Lá dentre os muitos cultos que haviam, 2 se destacam. Qual? O culto a Afrodite, a deusa da fertilidade, e o culto a Baco. Quando você analisa o contexto desses cultos, você consegue entender o porquê o apóstolo Paulo fala de determinadas maneiras, ou trata alguns assuntos só na primeira epístola de Coríntios. Pastor, como funcionava? Se você olhar o culto a essa divindade, a Afrodite, ou a Zera, a Atenas, como você vai encontrar em outras culturas, funcionava da seguinte maneira: as pessoas levavam suas adorações, sempre ligado ao alimento, e depois se entravam em orgias com mulheres que eram sacerdotisas naquele lugar. Pastor, isso é verdade? Sim, isso é fato e é documentado. O culto a Baco, para quem não sabe, Baco é o deus do vinho. O deus que, quando você analisa os registros históricos, o seu busto, a sua imagem, é o traço de um homem, ou é o semblante de um homem com traços afeminados. Baco, até hoje, é tratado como deus dos homossexuais, ou deus homoafetivo. Como funcionava o culto a Baco? Eles levavam suas adorações, enchiam a cara da manguaça e agora entravam em orgias sexuais.
Pastor, por que o senhor está dizendo isso? É esse tipo de lugar que Paulo foi pregar o evangelho. É nesse lugar que Paulo está levantando a bandeira ensanguentada do Calvário. E é com esse tipo de pessoas que Paulo começa a lidar. É por isso que você vai ver Paulo falando de cabelo aqui. E eu não estou falando de uso e costume. Por favor, se você gosta, problema seu. Arrumar uma gaveta de ouro no céu, cheio de cabelo das irmãs que comprou, que caiu, que cortou. Não sei que cabelo é esse, porque a Bíblia diz que o corpo e o sangue não herdarão o reino do céu sem ser glorificado. Eles glorificam um cabelo que já chegou lá e acharam até uma gaveta. Então isso aí é problema de quem achou ela. Não vim falar disso, mas eu vim falar do contexto aqui. Por que Paulo fala do véu e do tosquiar? Eu te respondo. É porque muitas mulheres se converteram e eram prostitutas cultuais. Por que o apóstolo Paulo fala para as mulheres ficarem caladas no culto? É porque essas prostitutas cultuais, além de serem prostitutas cultuais, elas também tinham voz ativas dentro da sociedade. Eram interpretadas ou respeitadas como autoridade na época. E dentro de uma cultura matriarcal, onde a mulher se sobressai ao homem, porque dentro da cultura grega se apregoava como até hoje se fala. É delas que surgem os guerreiros, é elas que geram os grandes generais, é elas que geram os homens que vão para a guerra, então elas são mais fortes. Aí agora dentro do culto elas querem falar mais e mandar mais. Aí o apóstolo Paulo começa a dizer, primeiro, lá fora você tinha um costume, aqui dentro você tem outro. Se você vivia dessa maneira lá, então você vai usar esse padrão para ninguém te confundir. E outra coisa, lá fora você manda, aqui dentro você não manda. Aqui dentro tem princípio estabelecido por Deus. Não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com conceitos que muita gente carrega. Era tudo uma questão de problema local. Pastor, mas por que o senhor diz isso? É para você entender o padrão dos crentes da igreja de Corinto. Quando você vai falando aqui no capítulo 5, ou no capítulo 5, verso 10, você vai ver Paulo dizendo, não herdarão o reino dos céus, avarentos, efeminados, roubadores, e ele diz, como fostes muitos de vós. Então Paulo está me apresentando que esse tipo de gente que vivia na promiscuidade, agora está fazendo parte da igreja de Jesus Cristo. Esse tipo de gente se converte e agora compõe a igreja do nosso Senhor. Então aquela fantasia de que a igreja primitiva era um mar de rosa, balela. Aquela fantasia de igreja boa era a igreja primitiva, balela. Porque os mesmos problemas que a gente tem hoje, se bobear lá, era 10 vezes pior. Pastor, por que o senhor diz isso? É para você aprender a valorizar o tempo que você está vivendo e glorificar a Deus e parar de ficar dizendo, bom era lá, não, bom é aqui, porque é aqui que você está dando glória a Deus e aleluia, esperando Jesus voltar. Acabou. Pronto. Agora, quando você olha para 1 Coríntios, nós precisamos entender que 1 Coríntios é a carta dos problemas, é a carta da pancadaria, é a carta do BO, é a carta do levantar o tapete e jogar para fora o que está escondido. Isso é a primeira epístola aos Coríntios. Então aquela conversa, eu não vou congregar porque lá na igreja tem um monte de gente que não presta. O primeiro sou eu, o segundo é você. Pastor, não fala assim, vai ler Bíblia pelo amor de Deus e desliga essa porcaria desse celular. É porque o povo fantasia tanto, pastor. Não, tudo era florido, tudo era lindo. Nunca leu a Bíblia. Não, o obreiro pregador que veio lá de Massachusetts não presta. Vai ler a Bíblia. Não, porque eu não concordei com a cor do paletó dele. Vai ler a Bíblia. A gente fantasia muito. Uma coisa que a Bíblia nunca fantasiou. Nunca. O apóstolo Paulo, após 1 ano e 6 meses, ele se retira, vai para Éfeso. 440 km, se não me falha a memória. Cerca um pouco mais de 220 milhas. É um pouquinho mais, por aí. Eu não calculei exatamente. Agora, após cerca de 3 anos que ele está em Éfeso, já indo para o 4º, ele começa a receber notícias de Coríntios.
Aí os irmãos da casa de Cloé, ou Clói, como você queira, começam a levar-lhe notícia. Aí ele escreve uma carta que se perde, capítulo 5, verso 10. Já por carta vos escrevi, está escrito aí. Aí ele começa a nos apresentar, dizendo, na sua segunda carta, o motivo que ele vai escrever. E qual é o motivo? Problemas. Todos os problemas, todos os pecados, todos os problemas existentes aqui são oriundos de um único só. Qual? Desunião. Pastor, eu não entendi. Tudo que Paulo vai tratar daqui para frente, a base é desunião. Por que havia essa desunião? Escute. O primeiro templo oficial para culto do Senhor demorou mais de 250 anos para existir. O primeiro templo. Os cultos eram realizados dentro de casas. Passou então, era um povo desigrejado, não. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 23, ele diz que pelo menos uma vez por semana eles se reuniam no mesmo lugar. Vós vos ajuntais para comer. Então é Bíblia, está lá. Mas geralmente havia inúmeras congregações, por não comportar todos num único lugar. Era mais ou menos assim, eu me converto, pastor Sérgio foi lá, me evangelizou, eu me converti. Aí minha casa lotou. Aí depois que a minha casa está lotada, um outro irmão se converte lá na minha casa e diz, pastor, abra uma lá em casa, porque lá cabe mais gente. Aí fica uma congregação aqui, eu me torno o líder dela. Aí o outro abre outra congregação lá, ela lota. Aí ele se torna o líder, outra pessoa se torna líder dela. E assim inúmeras congregações foram surgindo. Mas quando o apóstolo Paulo se retira, eles não se ajuntam mais para celebrar morte e ressurreição do Senhor ou anunciar o evangelho. Eles começam a competir. Aí um começa a dizer, olha, lá na nossa congregação o negócio é diferenciado, porque nós seguimos a doutrina do apóstolo Pedro. Não, mas o que, rapaz? Quem manda na igreja é o pastor Pedro, está lá em Jerusalém, ele recebeu a chave do céu, ele manda e desmanda, e outra coisa, era together com Jesus. Aí o outro vira e diz, Pedro nunca nem aqui pisou, quem me evangelizou foi Paulo, quem me batizou foi Paulo, quem pôs a mão na minha cabeça foi Paulo. Paulo é o cara. Aí o outro diz, levanta nada, rapaz, Paulo foi embora, Pedro aqui não pisou, nós gostamos é de Apolo, não tinha nada a ver com fritar dos ovos e veio pregar para nós, nos ensina, prega com eloquência, tem uma exegese, uma interpretação de texto invejável. Aí os outros dizem, nada, rapaz, isso aí é tudo falha, é uma cambada de comedor de arroz e feijão, lá na nossa congregação não tem nada disso, lá quem manda é Jesus, lá é só Jesus, e a gente só ouve ele, só fala com ele e adora ele, acabou. Só que qual é o problema? Aí Paulo, você lembra da sociedade promíscua que eu te falei que era baixa? E era comum? Paulo diz assim, vocês estão tolerando entre vós o que nem agora se tolera. Como é que é? O que vocês estão suportando no meio da igreja, os ímpios que vivem na promiscuidade não aceitam. Mas por que eles estavam aceitando? Por causa da divisão. A minha igreja é melhor do que a tua. Não, boa mesmo é a minha. Lá na minha, na minha não aceita bater palma. Na minha tem poder. Aí, não, mas na minha nós cantamos muito. A minha é melhor. Aí para não perder, começa a colocar debaixo do tapete o que era para expor. Qual é o problema, pastor? Divisão. Aí o capítulo 3 vem tratar do cerne do problema. Aí ele vem dizendo, coloquei eu como sábio arquiteto um fundamento, qual é Jesus Cristo. Tome cuidado como cada um edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Mas a obra que você vai fazer vai ser provada pelo fogo.
E se a obra de alguém permanecer, vai receber galardão. Se se queimar, o tal, todavia, não sofrerá detrimento. Não receberá galardão, mas será salvo, todavia, como pelo fogo. Então entenda, primeiro, aqui não se trata de salvação. Aqui está tratando de obra. Salvação não é pelo que eu faço. Salvação é pelo que Cristo fez. Não, eu estou salvo porque eu oro 10 horas. Então para Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário. Não, eu estou salvo porque eu dizia minha oferta. Então Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário. A questão não é o que eu faço. A questão é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Acabou. É só isso que salva. Pronto. Agora o que eu faço será provado. Só que não é o fato executado, é o que me motiva a fazer que vai ser provado. Não vai ter uma fogueirinha de São João e a minha obra vai sair andando, passando por ela. Não, 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 não. Os olhos de Cristo, que nada passará despercebido, vai analisar o que me motivou a fazer. A intenção do meu coração. Aí ele compara a intenção do meu coração com 6 materiais distintos. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Aí ele diz, permaneceu, recebe galardão. Não permaneceu, acabou, não recebe nada. O apóstolo Paulo aqui ele começa a falar sobre a motivação do meu coração. Diante do tribunal de Cristo, onde seremos julgados. Só que quando eu falo do tribunal de Cristo, existem 3 bases que vai levar Cristo nos julgar. Nós seremos analisados baseado em 3 pontos. Primeiro, o que nos motiva a trabalhar. Segundo, Romanos capítulo 14, versículo 10. Está escrito assim, mas tu, porque julgas a teu irmão? Ou tu também porque desprezas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de... Como? A forma com que eu me relaciono com você é pesado na balança. A forma com que eu falo com você é pesado na balança divina. Só que a gente tem um problema. Eu olho para um irmão e falo assim, só mais um. Como assim só mais um? Quem te falou que é só mais um? Eu tenho 2 meninos em casa. O mais velho, não sei quem ele puxou, mas ele é sanguíneo. E o mais novo, que é mais melancólico, não sei também quem ele puxou. Tá bom. E o mais velho, ele acha que ele é o manda-chuva. E o mais novinho, assim, é mais fechadinho, mas tem hora que ele dá uma... E o mais velho vai lá e pá! Aí o mais novinho vai contar para quem? Para o pai. Aí o pai vai lá e pá! Aí quando o pai vai lá e pá, ele, eu vou lá e pá. Por quê? Eu estou ensinando a eles, dizendo aqui dentro, ninguém é mais amado que ninguém, e também ninguém manda mais do que ninguém. Tem regra. Agora, se eu não aceito o mais velho bater no mais novo, e não aceito o mais novo zombar do mais velho, e eu sou imperfeito, imagina Deus. Sabe esse negocinho que está do teu lado? Esse trocinho que você chama? Essa pessoinha intragável? Não é qualquer um, é a menina dos olhos de Deus. Esse camarada que anda atravessado na sua garganta, não é qualquer um. É cidadão do céu com o nome escrito no livro da vida. Aí eu que sou imperfeito não aceito meu filho fazer o que faz. Agora Deus vai olhar para o céu, do céu para você e vai dizer, coisa fofa, faz o que você quer com meu filho. Vai não. Vai não, vai não, vai não. Aquela olhadinha atravessada. Senta ali. Fica em pé. Por quê? Não vou nem te falar. Sabe aquele a paz do Senhor assim? Pega na pontinha do dedo para não se contaminar. Você está achando que você está fazendo isso com quem?
Se eu não aceito meu filho fazer com o outro que eu acho que não é certo, imagina Deus que conhece o teu coração mais do que você mesmo. Tem muita gente que não vai receber galardão pela forma que está se relacionando com o irmão. Tem muita gente que vai ficar de mão abanando, porque não consegue nem pegar na mão do irmão para dar uma paz do Senhor. Sabe aquela oração que você faz? Pai meu que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino, faça só para mim a tua vontade. Sabe, ela não está na Bíblia. Porque a que está lá na Bíblia é assim, Pai nosso. Então já começou por aí. Você não é o único filho, você não é a única bolachinha do pacote. Tem mais uma galera que você nem sabe quem é. Sabe aquela conversa, vem a mim, lá não tem vem a mim, é vem a nós. Sabe aquela conversa? Não, pastor, mas eu não. Perdoa as nossas, não é só seu irmão que falhou, não. Você também falha, só de você julgar errado, você já está falhando. Então Deus está dizendo, aqui não tem só para você, tem para todo mundo que escrevi o nome no livro da vida. Pastor, mas está complicado engolir o irmão. Pastor, está complicado ir com a cara do fulano. Eu vou te dar um conselhozinho. É melhor você aprender a perdoar aqui, porque senão você nem receberá galardão lá. Pastor, é verdade sim, está na palavra, e se está nela você tem que cumprir. Pastor, mas eu não posso. Tu não pode por quê, rapaz? Você não valia um que ruído, não valia uma cibalena. Hoje é cidadão do céu, faz parte do templo do Espírito e está achando que é o quê? Terceiro princípio, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Se você quiser anotar e ler, fica à vontade. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou... Sabe esse corpinho aí? Essa beldade que você idolatra, sabe? Vai te levar a receber galardão ou vai te levar a perder galardão. Então aquela conversa que Jesus só quer o coração, não cola. Não cola. E está na Bíblia. Assim como a comida é para o ventre, o teu corpo é para o Senhor. Está na Bíblia. Então, Deus, vou te falar um negócio, perdoa a expressão, vou falar dentro do linguajar popular, antropopatismo, sentimentos humanos atribuídos a Deus. Deus é egoísta, ele não divide você com ninguém. Acabou. É dele, só dele e acabou. E eu vou dizer uma coisa, ele pode. Por quê? Ele é o criador e tem a patente. Acabou. Aí o diabo que é criatura quer dividir. Você que é criatura também quer. Aí Deus fala, não, a patente é minha, quem manda sou eu. Eu construí, eu registrei no meu cartório. Acabou. Não, mas eu não aceito ser seu. Então por que eu te criei? Quem manda sou eu, rapaz, não tem meio termo. Ou é ou não é. Pastor, não estou entendendo. Escute. A sua alimentação, a sua vestimenta, a sua saúde, tudo é pesado na balança. Um certo evangelista, esqueci o nome dele agora, ele disse uma frase. Deus me deu duas coisas, um cavalo e uma mensagem. Matei o cavalo e não tem como entregar a mensagem. O cavalo era ele, que estava morrendo com cerca de 30 anos de idade, por não se cuidar. E a mensagem ia ficar. Entendeu? Não, pastor, mas se Deus tem um plano na minha vida, eu vou alcançar a promessa, porque ninguém morre sem ver a promessa. Vai ler capítulo 11 de Hebreus. Muitos morreram sem alcançar a... Então essa conversa, quem tem promessa não morre, não cola na Bíblia. Existem promessas condicionais e incondicionais. Qual que é mesmo? Ah, já mudou o pensamento?
Todas as promessas, 99% das promessas feitas ao homem são condicionais. Cumpre a condição, ela vai acontecer. Não cumpriu, tchau, balela. See you later, my brother. Você está me entendendo? Deus te deu uma mensagem e um cavalo. Como é que você está cuidando dele? Olhe para cá. É provado que o homem se atrai pelo que vê e a mulher pelo que ouve. E o maior, ou o segundo maior psicanalista, ou psicólogo, como você queira, eu gosto mais da psicanálise, é mais ativa, é Satanás. E o bicho, irmão, pensa num cara bom. Você já percebeu propaganda para mulher? Vocês já viram? Às vezes não aparece nada, só uma voz falando de forma muito agradável. Você quer ver? A mulher chega no salão. Séria, magoada, ferida. Aí a do lado começa a dizer, menina, comprei um shampoo que pegou meu cabelo, restaurou. Qual o nome? Qual o nome? Acabou. Já mudou o ânimo, o humor, já está pensando em algo que ela nem sabe o que é, para resolver o problema que ela nem sabe se tem. Ouviu? Por que é um monte de mulher bonita casada com homem feio? Os carols. Você vê homem feio casado com mulher bonita, pode saber, é bom de chaveco. Começar a comparar as esposas com os... Ai, Jesus. É a realidade, irmão. Agora, você já analisou o homem? Você já viu como funciona o homem? Já viu propaganda para homem? Aparece aquele carrão, você não ouve nada. Só mal uma musiquinha de fundo. A rodovia é deserta. Não existe ninguém. A highway que ele vê. Eu não sei onde eles arrumam aquelas highway. Não tem ninguém, irmão. Só o carro. Aí o camarada bate a mão no coração. Ele já vê ele colocando a mão. O camarada senta, parece que ele já segurou no volante, assim. Porque ele viu. O que tem a ver uma propaganda de uma cerveja com a mulher seminua do lado? Inconscientemente, esse líquido vai te empoderar para chegar aonde você quer. Aqui, ó. Acabou. Sentimento de posse, pelo que vê. E o diabo sabe disso. E o diabo sabe disso. Sabe aquela conversa que a mulher tem que ter cuidado? Eu conheci um obreiro, novinho, irmão, novinho. Ontem os irmãos aqui falou que foi o pastor falou que foi de cooperador para presbítero. Esse nem cooperador era, foi de membro para presbítero de cara. O bichinho era bom, tinha futuro. Só que a bichinha que ele casou assim, sabe, novinha, bonita, e ele assim meio acabadinho. E a bichinha parece que ela foi esculpida com mais tempo, sabe? Aí ela passava por dois problemas. Um grupo de irmãs que era invejosa, porque estava tudo acima do peso, olhava para ela e dizia, E o outro que ficava com ciúme dizia, o marido vai olhar para ela. E a bichinha gostava de umas roupas assim, meio que vestida a vaca, sabe aquela que você tem... Não sei como é que andava, mas andava. E começou a ter problema. Porque ele, obreiro, e o povo começou a bater. Batia nela, não dava certo, foi para ele, mas dava só no rim. E ele começou a ter muito problema com a esposa. Por causa da roupa que ela usava. Aí um certo dia a esposa virou para ele, colocou uma roupa e falou, e aí, tá bom para você? E ele já estava para lá de Bagdá. Ele virou para ela e falou o seguinte, faz o seguinte, olha para o espelho e fala assim, espelho, espelho meu, existe alguém que glorifica mais a Deus vestido assim como eu? E pronto, tá tudo certo, faz o que você quiser. Aí começou a contar. Passou o tempo, aquela roupinha que ela não usava, que ela usava para o dia a dia,
Ele viu que desapareceu. E ele começou a perceber que ela não usava mais determinadas coisas. Ele perguntou para ela: cadê aquela roupa que você usava tanto em casa que você gostava? Porque era uma das roupas que ela andava na rua e dava problema. Aí ela falou: sabe o que é? E começou assim, sem jeito. É porque eu dei uma olhada e eu coloquei a roupa. E a roupa parece que ficou assim maior. E a roupa, como era mineiro, falava que a roupa pinicou. E a roupa, não sei, ficou um negócio esquisito. E ele falou: mas você não engordou, você não emagreceu. Aí ela falou: é que eu fiz aquele negócio, você falou. E eu comecei a me sentir mal. Aí ele entendeu. Quando ela começou a perguntar para Deus o que podia e o que não podia, o negócio mudou. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou explicar para você. Quem manda na minha vida se chama Espírito Santo. Quem manda na tua vida se chama Espírito Santo. Quem determina o que é pecado ou não é o pastor da igreja, se chama Espírito Santo de Deus. Se você ir pelo caminho da oração, se você ir pelo caminho do jejum, pode ficar sossegado que você não vai errar o caminho no percurso. Vai. Não vai. O nosso problema é que a gente quer um aval para pecar. Pastor, o senhor só pegou nas mulheres. Eu era atleta. Esportes radicais. Irmão, bermuda para mim era idolatria. São Paulo estava frio, eu estava de bermuda. Pensa num cara que gostava de uma bermuda e uma regatinha. Eu era meio fortinho. E sei lá, eu acho que o tempo todo se movimentando, eu tinha que usar determinada roupa. E aquilo para mim era cômodo. Se não usasse, faltava alguma coisa. Para mim. Não estou dizendo para você. Aí agora é você e o Espírito Santo. Fazer esporte para mim era uma idolatria. Entendeu? Para mim era idolatria. Aí o pastor me viu converter, passou uma semana, passou duas, passou um mês, e eu estou lá na igreja. Aí ele chamou eu para conversar. Meu filho, e aí, não pensa em batizar? O que você faz da vida? Quando eu falei que ele foi encher o pulmão para falar, eu falei: o negócio é que o que eu acabei de contar para o senhor é o meu sustento. Eu vivo do esporte. Ele: faz assim, meu filho. Vamos orar. Ô besteira que eu fui fazer, irmão. Essa conversa do vamos orar me deu problema. Não, um conceito que eu achei que não ia dar nada. Eu fui orar. Ele falou: meu filho, 3 dias eu vou te ajudar. Jejum e ora, 3 dias, só 3 dias. Só, pastor, só. Não foi, irmão, foi 1,5. Pastor, cadê a bermuda? Sumiu. Cadê a bicicleta? Larguei. Jesus mandou. Fui perguntar para ele, deu problema. Deu problema. Pastor, é certo ou errado? Jejua e ora. Você vai descobrir rapidinho. Aleluia, Jesus. Agora, se você quiser fazer o que você está querendo, nem vai para a oração e para o jejum, que vai dar problema. Vai dar. Aleluia, Jesus. Porque o que agrada a minha carne não agrada o céu. O que satisfaz o meu ego não agrada o céu. Você quer manter o teu ego inflável, continua sem orar e jejuar. Agora, se você quer ver o Espírito Santo fazendo murchar, vai para o jejum e para a oração. Murcha rapidinho. Ele vai te mandar pedir perdão para quem você não quer pedir perdão. Ele vai te mandar fazer o que você não gosta de fazer. Ele vai te mandar largar o que você não quer largar. Vai, isso aí vai. Ele vai fazer. Agora, o nosso problema é que a gente acha que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, a roupinha, o corpinho, pesa na balança, tá? Tem nada a ver? Não tem. Ou se tem. Pastor, mas eu o quê? Não sabeis vós que sois o templo de Deus. Aqui não tem templos. Se você ler ali, é singular. Templo. Um só. Mas ali está dizendo, não sabeis vós. Então são vários. Não. São várias pessoas que formam um corpo. Templo.
Pastor, mas aí dá problema. Porque tem determinadas pessoas que não dá para aceitar. Como assim não dá para aceitar? Ah, pastor, eu até mais o quê? Pedro diz assim, vós sois pedras vivas. Olha o tamanho da pedra aqui. Olha o tamanho da outra pedra aqui. Aí agora tem esse espaço aqui. Aí se a pedra grandona não couber, Jesus tem outra para colocar. Só que tem pedra que está fora da medida. Você já viu como é que faz muro de pave? Já viu aqueles murão de pedra? Você já viu como é que eles trabalham? A pedra é dura, não é? Mas quem trabalha sabe onde bater para ela quebrar. O buraco está aqui, mas a pedra é grande demais. Vai lá no meio. Não se preocupa não, Jesus sabe como trabalhar com essa pecinha do seu lado. Jesus sabe como tratar ele. Tem umas que é só... Ai! Parece que tem um espinho na pedra, toda aguda. Mas quem sabe trabalhar com ela sabe onde quebrar. Para colocar no tamanho certo, do jeito certo, para construir o que ele quer. Ei, esse corpinho, essa motivação, essa forma de se relacionar está sendo pesada. Não, mas eu o quê? Pastor, eu não me contamino. Com quem? Pastor, eu vivo isolado porque... Primeira coisa. Dom do Espírito, geralmente quem vive assim, sempre está. Você já reparou? Já reparou? Pastor, mas é que eu tenho traumas. Então, meu irmão, larga essa porcaria de trauma de lado e volta para o Evangelho. Glória a Deus. Não, mas eu acompanho os terapeutas. Eu também faço. Ainda estudo para ser. Então eu sei do que eu estou te falando. Ei, olhe para cá. Dom do Espírito não é sinal de espiritualidade. É presente. Não, pastor, mas eu oro 10 horas. Com quem? Você ora 10 horas, mas não consegue dar parte do Senhor para o irmão? Não, pastor, mas eu tenho visões dos céus, mas não consegue ficar no meio dos santos. Não, pastor, mas eu estou cheio. Cheio do quê? De carne, de avareza, de soberba, do quê? Do que você está cheio? A igreja de Corinto tinha os 9 dons. Um entrava falando, Deus já me deu uma interpretação que chegava alguém e meteu, vem cá que eu já vou orar para curado na hora. E Paulo dizendo, vocês são carnais. Aí ele vem dizendo mais ainda que eu falasse a língua dos anjos. Sem ar? Você pensa que você é quem mesmo? Não, pastor, mas eu falo mais língua que... Mas tem amor? Não tem, então vaza. Está perdendo tempo. Espiritualidade não se mede pelo dom que eu tenho. Espiritualidade se mede pelo fruto que eu produzo. Você conhece a fonte é pelo tipo de água que jorra. Você conhece a árvore é pelo tipo de fruto que produz. Quem está cheio do Espírito não anda isolado por aí. E outra coisa, vou te dizer um negocinho. Não dá para se encher do Espírito Santo isolado. Não dá para se encher do Espírito Santo separado. Não dá. Paulo disse, se você quiser viver a plenitude de Deus, Epístola aos Efésios, você tem que viver na comunhão dos santos. Paulo vem dizendo no texto que nós lemos, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Você quer se encher do poder, se une mais com a igreja. Você quer ser cheio do Espírito, você quer produzir fruto do Espírito, abrace mais a tua igreja. Quer ficar mais crente? Estou contigo e não abro. Não, mas ele pisou no meu calo. Estou contigo e não abro.
Não, mas eu estou contigo e não abro. Não, mas está difícil. Eu estou contigo e não abro. Não. Olha, eu estou contigo e não abro. Acabou. Me ajuda a pregar? Olha para esse crente e fala assim: sozinho você não chega a lugar algum. Agora pergunta, vamos junto? Como diz os mineiros, é tiguedinho. Tiguedinho. Juntinho, irmão. É junto. Pastor, mas vai dar problema? Vai. Quem falou que não vai? Que Bíblia que você leu dizendo que não ia ter problema? Aquela oraçãozinha, perdoa as nossas, não é a minha. Ah, não, você não tem. Quem tem a falha é só ele. Irmão, tem dia que eu olho para mim no espelho e eu falo: hoje eu te mato. Tá vendo? Achei mais uma. Tem dia que eu não me suporto. Por que o pastor Sérgio tem que olhar para mim, dar um sorriso e me suportar? Tem dia que eu não me aguento. Por que meu companheiro tem que olhar para mim e dizer coisa fofa de Jesus? Ei, para de fantasiar um pouco a igreja. Vem para a realidade. Pastor, hoje eu estou uma bagaceira. Vem a bagaceira. Mas o dia que você tiver uma florzinha de Jesus, respeita quem está nela. Sabe aquele dia que você quer matar todo mundo? Vem querendo matar todo mundo. Mas o dia que você tiver só, abrace quem está querendo matar todo mundo. Sabe aquele dia que você vai chutar e abandonar tudo? Vem querendo chutar e abandonar tudo. Mas o dia que você vê alguém querendo abandonar tudo, você vai lá e abraça e diz: vai não, porque eu estou aqui e não vou te desamparar. Nós vamos juntos, chega lá. Tem lugar para todo mundo na construção. A base já foi alicerçada e suporta todos. A base é Cristo. Ocupa teu lugar. Ocupa o teu espaço e começa a fazer a tua parte. Pastor, agora, quando vai ser esse tribunal? Como é que vai ser esse tribunal? Você já se perguntou? É de comum acordo que será após o arrebatamento. Quando? Após o arrebatamento. Isso dentro do meio pré. Que aí tem um monte de assuntos. Aí agora vai dar problema para você não explicar direito. Então deixa para lá. Vamos ficar só no pré. Vai tempo para explicar. Então olhe para cá. Só que dentro do pré existem muitos mitos que nós criamos. Muitos. Para que serve galardão? Qual o objetivo do galardão? Eu achava que receber galardão era para mim ficar lá no céu. Eu sou o melhor. Olha como eu sou. Eu achava que eu ia ter uma coroa com tantas pedras. Eu achava que eu ia ter uma coroa, tantos galardões. Ia dizer para todo mundo: olha aqui, pastor Sérgio, olha como eu sou. Porque eu já ouvi algumas pessoas com essa fala, e na fala você percebe que o sentimento é esse. Para que serve galardão, pastor? Se você ler Mateus, ou Apocalipse capítulo 5, e o capítulo 4, você vai ver João dizendo sobre um trono que está no céu. Lá tem o arco celeste, lá tem seres viventes, lá tem anciões. Desse trono saem vozes, trovões e relâmpagos. E ele vem dizendo que ao redor do trono tem 24 anciões. Ele vem dizendo que os seres viventes se prostram ao redor do trono. E assim que eles se prostram, os anciões se levantam do trono, dos seus tronos, tiram a coroa das suas cabeças e colocam ao chão e começam a dizer: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de receber glórias, honra
e louvor. Olhe para cá. É comum um acordo entre a teologia conservadora, tradicional e pentecostal, que ali representa a igreja do Velho e do Novo Testamento. 24 anciões. Para que serve galardão, pastor? Para o servir. Para que serve o meu galardão? Para colocar os pés do Cordeiro. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olha aqui. Sabe aquela conversa que vai haver amnésia santa lá no céu? Que eu já ouvi obreiros pregar isso. Que você não vai se lembrar de nada. Quem falou isso? Isso não é bíblico. Teve um que discutiu comigo sobre isso. Imagina eu chegando para Jesus e perguntando: quem é o Senhor? Você veio de onde? Quem é você? Aí o pastor Sérgio olha para mim e diz: não sei. Lá não vai haver sentimento de pecado. Mas que eu vou olhar para o pastor e vou dizer: pastor, eu não vali uma cibalene. Olha onde Jesus me colocou. Que eu vou olhar para os companheiros e vou dizer: irmãos, é a graça mesmo. O sentimento de pecado não vai haver. Mas que eu vou olhar para o Cordeiro e dizer: digno é o Cordeiro. Eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor me desse de me colocar aqui, para te servir e te adorar. E eu creio, eu vou pegar o meu galardão e vou dizer para ele: o que eu tenho de melhor está aqui aos teus pés. Qual vai ser o sofrimento do inferno, pastor? Sabe aquela conversa: ah, eu fui no inferno e vi os demônios. Mentira. Mentira. Os demônios estão mais livres do que você pensa. Estão nas regiões celestiais. Não, mas o inferno é dele. Não, o inferno foi Jesus que criou para colocar ele. Lá ele não está. Ainda nem foi inaugurado e o povo já foi lá. Existe um lugar de tormento. Mas vamos ficar... Não é metonímia, não. Esqueci uma sinédo que tomando uma parte pelo todo, esqueci. É isso mesmo. Hermenêutica. Vamos ficar com o inferno. Qual é o sofrimento lá? Não é um demônio, como diz o mineiro, chuchano. Não é não. É a própria consciência. Sabe quando uma pessoa se suicida? Ela procura alívio pela sua dor. E ela não consegue encontrar. Ela pensa: é só a morte para resolver o problema. Agora imagina um lugar que o fogo queima, mas não se apaga. O bicho morde, mas não morre. A própria Agora imagina você a eternidade toda no céu, dizendo: eu poderia ter feito mais e não fiz. Eu poderia ter servido melhor e não servi. Eu poderia ter abraçado e não abracei. Eu poderia ter assumido uma postura e não assumi. Aí você olha para ele e diz: eu não merecia estar aqui. E ele me trouxe. O que eu vou fazer para adorar ele? O que eu vou fazer para agradecer ele? Aleluia. Sentimento de pecado não vai ter, mas a consciência da realidade, aí vai. Oravassaio. Imagina você olhar para o Deus infinito que se limitou para te chegar com você lá. Paulo vem dizendo que ele habita na luz inacessível. Nunca foi visto por ninguém. Aí Jesus vem dizendo: Paulo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Diminuiu assumindo a forma humana. Aí você vê a Bíblia me apresentando: levantai-vos, ó portai eterno, e entrará o Rei da Glória. E entra uma turma perguntando: quem é? Como é que o Rei da Glória vai entrar se o Rei da Glória já está aqui? Oravassaio. Aí eles dão uma olhada e vê alguém pequeno, de carne e osso, com forma humana. Aí você passa a entender a Bíblia dizendo: e foi-lhe dado todo o poder. Como é que ele vai receber poder se ele é o poder? Ele se esvazia ao ponto de ter que receber de novo. Foi-lhe dado um nome.
Para que ele precisa de um nome se ele é? Agora imagina você olhar para ele e entender a forma que ele tem é porque me amou. Imagina você olhar para ele e dizer: ele é santo, ele é perfeito. Imagina você entendendo Deus na sua plenitude e dizer: eu não tenho nada para lhe servir. Como é que está o teu relacionamento com ele? O que anda te motivando a servir? Como é que você se relaciona com o teu irmão? Como você se relaciona com a tua igreja? Como é que você está lidando com o teu corpo? Aproveita que a trombeta ainda não soou e ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se reposicionar. Ainda dá tempo de você rever alguns conceitos. Ainda dá tempo. Aproveita. Pastor, mas como será o arrebatamento? Irmãos, eu acho bonitinho. Eu tenho alguns problemas. Qual? Lê a Bíblia. Não quer ter problema? Não leia. Você vai ficar 100%. Se ler a Bíblia, você vai arrumar problema. Porque você vai ver o que a Bíblia fala e o que muita gente fala. Aí você vai ver que não se enquadra na Bíblia. E se não enquadra na Bíblia, você larga o que o povo fala e fica com a Bíblia. Aí o povo vai achar que você... Você está me entendendo? Aí você vai ter problema com liberal demais e santarrão demais. Porque santarrão, ele sabe tudo e está todo preparado. Aí você vai para a Bíblia fala uma coisa e o santarrão fala outra. O liberal nada é pegado. Você vai para a Bíblia, ela fala uma coisa, ele fala outra. Você vai arrumar problema. Fica assim, só no celular, tá bom? Conselho. Vai para a Bíblia não. Fica só no... Sobe tela, baixa tela, fica só lá que aí vai estar tudo certo. Quem já ouviu falar que o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos? Aleluia. Eu? Mas onde disse isso? Primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 15, versículo de número 51. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Verso 52. No momento, no abrir e fechar de... Aqui ele está tratando de transformação, não é arrebatamento. Já começou por aí. Então o arrebatamento não é num abrir e fechar de olhos. O arrebatamento vai acontecer diferente. O que vai ser num abrir e fechar de olhos é a nossa transformação. Acabou. Primeiro problema resolvido. Quem já ouviu falar que o arrebatamento vai ser surpresa? Eu? Só eu? Só eu. A gente até canta, vai ser surpresa, vai não. Arrebatamento não vai ser surpresa. Quem já ouviu falar que o arrebatamento Jesus virá como um ladrão? Eu também não virá como ladrão. Pastor, vamos ler a Bíblia? Vamos. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Por isso que eu estou falando, leia não dá problema. Mas vós, irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Aí a Bíblia acabou de falar, e o Senhor falou que não, mas vamos continuar lendo. Porque quando disserem, quem? Quando disserem a paz e segurança, mas quem que ele está falando aqui? Ele não está falando da igreja, ele está falando de quem está fora. Quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. É para quem está fora. Aí ele diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos... Não, vou perguntar de novo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para aquele dia vos... Ah, então o arrebatamento não será surpresa para a igreja? Está escrito aí. Pastor, não entendi, vou te explicar. A Bíblia diz que a carne e o sangue não suporta o mundo espiritual.
Sabe aquela conversa, por que Deus não fala comigo em voz audível? Para não te matar, infeliz. Pastor, não fala assim. Se Deus começar a falar com você, você já estaria morto, faz é hora. A sua carne não suporta. Sabe aquele texto de Ezequiel capítulo 3, filho do homem, põe-te em pé. Aí vem o povo pregando aqui, Ezequiel estava desconcertado. Não, ele vem dizendo assim, estava eu à beira do rio Quebar, e eu vi o trono do Senhor. Aí eu vi o trono, eu falei, você não lê Bíblia, você começa a ler, você vai ver que vai achar problema. Aí eu vi o trono do Senhor, aí tinha seres viventes, aí ele tinha olhos por dentro e por fora, tinha roda, e eu vi a glória do Senhor como corpo. Aí Ezequiel, aí a perna não respondeu, o ombro desconjuntou e eu pufo no chão, caí porque minha carne não suporta a glória de Deus. Aí o Senhor disse, fica em pé. Eu disse, não dá, minha carne não responde. Aí o Espírito de Deus entrou em mim e me colocou de pé. Daniel, pode abrir. Abre a porta, Daniel. Está encostada. Vem, Daniel. Não consigo levantar da cama. O que aconteceu? Comeu algo que te fez mal? Não. Eu estava orando ao Senhor e eu comecei a ter visões. Comecei a ouvir coisas e de repente a minha carne não respondeu mais. Eu estou doente dentro de casa por causa do mundo espiritual. Pastor, mas aí é só dois, vamos para o 3. João, onde você está? Eu estou na ilha de Patmos, mas eu ouvi a voz do Senhor como voz de trombeta, e eu me virei para ver quem era, e eu vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. João, o que mais que você viu? O seu rosto brilhava mais que o sol, a sua veste era veste branca assim aos seus pés. O que você está fazendo? Eu caí aos seus pés como morto, porque minha carne não suporta. Pastor, eu entendi. Então olhe para cá. Num abrir e fechar de olhos. Isso que é mortal se transformará em imortal. Isso que é corruptível se transformará em incorruptível. Lembra de Mateus 25? O amigo do noivo avisou que o noivo estava chegando. E era para sair ao encontro dele. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, para que fique convosco. Sabe aquela surpresa? Oh, onde eu estou? Não vai ter. Mas o Divino Espírito Santo, que habita em nós, vai dizer, a hora chegou. A hora chegou. Não, pastor, eu creio que vai ser surpresa. Então continue crendo do jeito que você quer. Mas eu li o que está no texto. E acabou. Para nós não vai ser surpresa. Por quê? Para o mundo ele vem como ladrão. Porque o mundo não espera. Mas para a igreja ele vem como noivo. Com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus. Quem vem fazendo silêncio para fazer surpresa não vem fazendo festa. Mas o meu Rei, o meu Senhor vai vir fazendo festa. Dizendo, venha amada minha. Venha amada minha. Venha amada minha. Fica de pé comigo, por favor.